Algumas semanas atrás, uma mulher tirou a própria vida numa cidade aqui do interior de São Paulo. E isso não deveria ter sido notícia no jornal da cidade, mas foi. Eu como jornalista estou vindo aqui te dizer que isso não deveria ter sido noticiado. Para quem não sabe, eu sou formada em jornalismo pela Universidade de Sorocaba, Uniso, me formei em 2018 e uma das matérias que a gente tem é a ética, né? A gente tem matéria de ética jornalística. Outra matéria que a gente tem é a análise crítica das mídias, muito boas essas duas matérias inclusive. E aí a gente tem como boa prática do jornalismo não noticiar casos de suicídio. E eu vou explicar tudo sobre isso e falar bastante sobre esse tema que eu considero bem polêmico. Mas antes de falar disso tudo, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, eu sou Ivana, mas você pode me chamar de Ive, pra gente ficar mais íntimas. Eu sou jornalista, como eu disse, também sou redatora publicitária e criadora do projeto A Mulher que Fala Demais, um espaço no qual eu posto conteúdos de comunicação lá no Instagram, TikTok, Medium e YouTube. E aqui neste podcast eu decidi trazer algumas reflexões sobre as coisas da vida. Faz de conta que a gente é amiga e eu sou aquela que manda áudio longo no WhatsApp filosofando sobre os temas do cotidiano que eu acho que valem a reflexão. E hoje, no meu áudio longo, eu vou falar sobre polêmicas e a ética jornalística. Então vamos começar, gente. O tema que eu tava planejando para fazer nesse episódio nem era esse, era um outro tema super leve, super gostoso. Eu ia falar sobre livros, sobre leitura. Calma que esse episódio também vai chegar. Mas aconteceu uma questão alguns dias atrás e eu falei, gente, eu preciso fazer um episódio do podcast sobre isso, porque eu penso muitos pensamentos a respeito. E como o meu objetivo aqui nesse podcast é justamente falar de forma mais livre sobre alguns assuntos que eu sinto que eu quero comentar sobre eles, eu falei, bom, acho que combina com a proposta do meu podcast, então eu vou levar esse tema para lá. Eu já aviso que talvez esse episódio tenha conteúdos sensíveis, eu vou falar sobre suicídio aqui, tá? Não com tantos detalhes, podem ficar tranquilos, mas eu vou tratar sobre o tema aqui, porque para criticar o tema eu preciso falar sobre o tema, né? É meio contraditório, mas eu não vou falar da forma que eu acho ruim, né? Eu vou trazer algumas reflexões sobre isso, mas fica aí esse alerta de conteúdo sensível, né? Então, se você não tá muito bem, não ouça esse episódio, tem outros episódios aí que você pode ouvir, que tem temas mais leves, temas mais reflexivos sobre coisas boas. Mas bom, se você ainda tá aqui comigo, se você quer ouvir sobre esse tema, vamos lá. O que foi o estopim, né, para eu fazer esse episódio? Em uma cidade do interior de São Paulo, que não é nem Votorantim e nem Sorocaba, porque eu moro em Votorantim e Sorocaba é aqui do lado, né? Não é nenhuma dessas duas cidades, mas é uma cidade aqui do interior de São Paulo, que eu não vou mencionar qual, porque ainda não tem advogado, né? E como eu vou criticar bastante o jornal dessa cidade, eu não vou mencionar nem o nome diretamente do jornal e nem a cidade, para não ficar tão claro sobre o que eu tô falando, mas eu vou contar com alguns detalhes o que aconteceu. Então, em uma cidade do interior de São Paulo, uma mulher tirou a própria vida em um domingo, provavelmente, que foi quando ela foi encontrada, e isso virou notícia, se é que eu posso chamar assim, em um jornal que se chama Jornal da Cidade de blá blá blá, que eu não vou falar o nome da cidade aqui, né, porque eu não tô afim de dor de cabeça jurídica, mas no Jornal da Cidade de blá 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 foi noticiado e o título já trazia: Mulher encontrada morta cometeu suicídio. E aí a minha amiga que trabalhava nessa cidade, né, acabou vendo isso, printou e mandou num grupo de amigas que a gente tem e a gente começou a conversar sobre esse tema. E eu fiquei completamente chocada com a notícia em si e com a forma como ela foi noticiada. Por quê? Na faculdade, eu me formei em 2018, faz um tempinho, mas eu acredito que ainda seja uma boa prática que na faculdade de jornalismo a gente aprende que é uma boa prática não noticiar suicídios, a não ser em casos muito específicos. Por exemplo, a pessoa que se suicidou é uma pessoa famosa? É uma figura pública? Se sim, obviamente a morte dessa pessoa vai ter que ser noticiada e a causa da morte também. Outro caso em que a gente noticia suicídio. Esse suicídio
não é de uma pessoa famosa, porém o ato em si causou alguma grande questão na cidade. Por exemplo, uma pessoa se suicidou no meio do trânsito e isso fez o trânsito atrasar e as pessoas ficaram 5 horas presas no trânsito, ou foi uma morte que muitas pessoas presenciaram, algo nesse sentido, sabe? Salvo esses 2 casos, se o suicídio é de uma figura pública ou se o suicídio causou algum tipo de grande comoção no local, se não, tirando essas 2 exceções, é uma boa prática jornalística não noticiar suicídios. Por quê? Existem alguns fatores envolvidos aí, mas o principal deles é a questão de não incentivar. No geral, jornais, principalmente jornais locais, né, da cidade ou da região, têm bastante acesso a boletins de ocorrência, por exemplo. Quando eu trabalhei na Gazeta de Votorantim, jornal maravilhoso, beijo pessoal da Gazeta, a gente ia 2, 3 vezes por semana na delegacia e pedia para ver os boletins de ocorrência que são públicos. Alguns correm em segredo de justiça, mas a maioria dos boletins, boletim por roubo, boletim por furto, geralmente esses boletins são públicos. E aí a gente pede para divulgar o que está acontecendo na cidade. Claro, muitas vezes sem nem citar o nome das vítimas, mas coloca lá, uma mulher de 30 anos foi assaltada no centro da cidade, tal dia, tal hora. É uma prática muito comum. E em outros jornais que não vão, de fato, na delegacia, também é uma boa prática. Eu trabalhei num outro jornal que tinha como boa prática ligar para essas delegacias e perguntar das ocorrências. Isso é uma prática muito comum. O que acontece existem muitos boletins de ocorrência sobre suicídios. Mais do que a gente imagina. Na faculdade eu aprendi isso aí. E a gente não noticia. Porque suicídio não é notícia. Porque a gente pode, se a gente noticiar um suicídio, acabar incentivando outras pessoas que talvez estejam passando por momentos delicados, estejam com pensamentos muito ruins na cabeça, a cometerem o mesmo ato. A gente pode achar que não, mas a gente tem um papel crucial em influenciar pessoas, principalmente quando a gente fala de jornalismo, né? A gente tem toda a questão ética e moral da coisa, né? Enfim, mas é uma grande questão ética do jornalismo não noticiar, principalmente para não incentivar pessoas que possam estar com pensamentos aí difíceis, que possam estar precisando de ajuda e que de repente isso pode incentivar a pessoa a ser um gatilho para a pessoa. Então é uma boa prática geral do jornalismo que não se noticie suicídios. Acredito que em outras faculdades aí do país a gente tem essa boa prática também. Não sei a nível internacional como isso mas pelo menos aqui no Brasil a gente tem uma boa prática. Não é uma lei, não é uma regra, é uma boa prática. Mas qual é a grande questão? E, claro, tem outras questões envolvidas para a gente não noticiar suicídios, mas a principal delas é justamente para não incentivar, para não dar um gatilho para outras pessoas e porque... Qual que é a base de uma notícia, né? Por que a gente coloca... por que a gente noticia algo? A gente noticia algo para as pessoas ficarem bem informadas e para elas saberem de informações que podem influenciar a vida delas. Por que a gente noticia sobre o trânsito, sobre o clima, sobre o buraco de rua, sobre o candidato político? A gente noticia porque essas informações são relevantes e importantes para as pessoas viverem, planejarem seus dias, suas semanas, seus meses, estarem bem informadas sobre o que está acontecendo no mundo. E que bem traz notificar um suicídio de uma pessoa que não é uma figura pública e não causou algum tipo de grande comoção na cidade. Que bem faz noticiar esse suicídio, assim, que vantagem isso traz para a sociedade, sabe? Não tem uma grande vantagem. Então, como as desvantagens são grandes e muito claras, é uma boa prática do jornalismo não noticiar. Só que hoje em dia, a internet permite que todo mundo tenha acesso, né? Inclusive, esse jornal da cidade de blá blá blá, que noticiou esse suicídio aqui, que é o tema da minha revolta, eu conversando com essa amiga que trabalhava nessa cidade, essa amiga falou, nem é um jornal, sabe? Eu acho que nem é feito por jornalistas, é uma galera lá que posta uns fatos que acontecem na cidade. E isso me preocupa muito, porque eles não colocaram página, o título não é página para comentar sobre a cidade, o título é Jornal da Cidade de blá blá blá.
E a partir do momento em que você coloca o nome de jornal, espera-se, vem carregado da expectativa de que você cumpra boas práticas jornalísticas. E aí, o que foi a questão? Esse jornal, eu não vou ler a notícia toda, tá? Que nem é uma notícia, porque justamente não segue uma estrutura de notícias e tudo mais, né? Enfim, essa é a questão. Mas eles trazem que uma mulher foi encontrada sem vida no interior de um veículo. A questão nem foi apurada ainda, tá? Eles trazem que todos os indícios são de que ela cometeu suicídio. O negócio nem foi apurado ainda e eles já estão colocando aqui. E aí, o que me deixou muito intrigada, de uma forma muito negativa, é que eles dão muitos detalhes sobre o que os policiais encontraram no carro. Provavelmente ela cometeu suicídio no carro, e eles usam muitos detalhes sobre o método, como ela possivelmente tirou a própria vida. Enfim, eu não vou trazer esses detalhes aqui justamente porque o meu objetivo é não incentivar, mas nesse texto, que é um print do Facebook, dessa página, eles trazem muitos detalhes. Não trazem o nome da vítima, nem a idade da vítima, mas falam que ela atuava na área de medicina veterinária. E terminam falando que familiares da vítima que moravam numa outra cidade foram até a cidade em que ela foi encontrada para reconhecer o corpo, que os peritos vão investigar, e termina falando que a ocorrência está em andamento. E aí, qual é a grande questão? Essa minha amiga, que também é veterinária, trabalhava nessa cidade, exercendo aí a prática de medicina veterinária, e é uma cidade do interior de São Paulo que não é tão grande. Então, assim, não é como se eu estivesse falando de uma cidade com milhões de habitantes, é uma cidade do interior. Imagine para você, que mora numa cidade pequena, ler, né, no caso, que uma pessoa da sua área foi encontrada morta no próprio carro, com todos os detalhes de como ela fez. Essa minha amiga, quando recebeu a notícia, ficou em pânico, porque ela achou que era uma pessoa que ela conhece, que já tem alguns problemas psicológicos, e essa minha amiga ficou em pânico, pensando, pronto, é a fulana, meu Deus do céu, o que aconteceu? Então, olha como a falta de moral e ética jornalística já causa aí um outro problema. Essa notícia causou um verdadeiro alvoroço na minha amiga, e acredito que em outros profissionais da área da cidade, né? Porque aqui não fala o nome nem a idade, pelo menos isso tiveram a decência de preservar, mas aí isso acaba gerando meu Deus, quem é? Porque é uma área bem específica, medicina veterinária, em uma cidade não tão grande, então as pessoas se conhecem, ou se não conhece de ser amigo, conhece porque conhece alguém que conhece, enfim. E aí, depois de algum tempo, essa minha amiga descobriu que a mulher que se suicidou não era a pessoa que ela conhece, que ela estava imaginando, mas, de qualquer forma, era uma pessoa que ela conhecia, que já tinha tido algum tipo de atuação profissional junto com ela. Não era uma amiga, uma pessoa muito próxima, mas ela sabia quem era. E isso causou uma grande comoção aí na minha amiga, e acredito que em outras pessoas da área lá da cidade. Enfim, esse tipo de notícia, né, entre aspas, notícia, tem um grande potencial para causar, né, comoção e desconforto nas pessoas. A moça era uma moça jovem, já médica veterinária, né, não era uma adolescente, mas era uma pessoa mais jovem, enfim. E aí isso causa uma comoção. E aí as pessoas podem se perguntar, né, tá, mas as pessoas não vão falar? Mesmo que o jornal não tivesse noticiado, as pessoas não iam falar, uma pessoa ia saber, ia falar pra outra, não ia causar a mesma comoção? Talvez. Muito possivelmente sim. Mas não é o papel do jornalismo causar essa comoção, causar essa dor, essa dúvida, essa tristeza, sabe? É um assunto muito delicado e me incomodou profundamente eles darem vários detalhes sobre a cena, né, de como a mulher foi encontrada, porque isso pode ser um grandíssimo gatilho para quem tá num momento mental delicado e tá pensando em algo nesse sentido, né, por exemplo, em cometer um suicídio. Isso pode ser um manual de instruções para uma pessoa que de repente está pensando em cometer suicídio, mas não sabe como. Ela lê na matéria e fala, ai, fulano se matou assim, 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 parece legal, vou usar. Eu sei que para você que não está pensando em suicídio, isso pode parecer um pensamento muito distante, mas para quem está pensando em suicídio, isso faz sentido. E o papel do jornalismo não é dar um manual de instrução para as pessoas se matarem, né, gente? Pelo amor de Deus.
Então eu achei assim, de uma falta de ética jornalística gigantesca o que este jornal fez. E eu precisava vir comentar aqui com vocês, porque eu sou uma jornalista formada, eu falei muito sobre esse tema na faculdade, essa questão de se noticiar ou não suicídios. É um tema, claro, que cabe debates, cabe exceções, para toda regra existe uma exceção, eu acredito nisso, eu mesma citei algumas exceções aqui, por exemplo, a gente noticia suicídio quando é uma figura pública, ou quando o suicídio causou uma grande comoção na cidade, o que também não é o caso aqui, tá? Porque aparentemente a mulher foi encontrada morta no seu carro, então, tipo, não teve uma grande comoção, um monte de gente viu ela se matar, causou algum impacto na cidade, não me parece ser o caso aqui. E aí eu acho que é extremamente problemático esse intitulado jornal trazer isso. E aí a gente traz aquela questão, né? Quando eu estava na faculdade de jornalismo, surgiu aquela coisa de não precisa de diploma para ser jornalista. Não, beleza, não precisa de diploma para ser jornalista. Hoje em dia qualquer pessoa pode abrir um portal, escrever jornal não sei o que lá e postar notícias. Mas a que custo? Que preço isso está cobrando? O que isso está causando? A falta de conhecimento técnico e responsabilidade e ética em qualquer área é muito prejudicial. Mas quando a gente está falando de uma área que comunica para as pessoas informações essenciais, isso tem um potencial, eu esqueci a palavra que eu queria, mas isso tem um potencial de dano muitíssimo grande. Hoje em dia todo mundo é um jornalista em potencial, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo pode escrever um texto, pode gravar um vídeo, pode gravar um áudio, e eu acho ótimo que a gente tenha essa liberdade de espaços, eu acho incrível a velocidade com a qual a gente consegue transmitir informações hoje em dia, graças à tecnologia, mas a grande problemática é que as pessoas comuns que não têm uma formação na área da comunicação, na área do jornalismo, na área da comunicação social, não tem essas bases, esse cuidado, esse olhar atento para passar as coisas de uma forma sensível. E aí você pode me falar, tá, Ivana, mas grandes jornais também noticiam coisas hoje em dia que às vezes não deveriam por causa do clique, né? Que hoje em dia a gente vive a economia do clique, a economia do clickbait, né? Aquela chamada bem chamativa para a pessoa clicar, porque quando a pessoa clica, o jornal tem mais acessos, enfim, né? Engajamento, redes sociais e esse inferno aí que se tornaram as redes sociais. Sim, entendo que isso acontece, reconheço que isso acontece, não concordo que isso aconteça, mas entendo que também é um ponto, né? Porque a gente precisa da atenção. Hoje em dia a gente tem a economia da atenção, mas ainda assim reitero que os jornais têm, ou pelo menos deveriam ter, mais ética nesse sentido. E aí, enquanto eu estava me preparando para gravar esse podcast, para trazer todos esses temas para vocês, eu me deparei com um post de uma página do Instagram que eu gosto muito, que eu sigo, que eu acompanho e que eu acho os conteúdos muito interessantes, que se chama The Summer Hunter. O Caçador de Verões, eu acho. The Summer Hunter, lá no Instagram. Ótima página. Isso não é uma publi, tá? Eu tô falando do meu coração aqui mesmo, que eu acho e que eu gosto. O pessoal do The Summer Hunter fez um post alguns dias atrás e eu acho que tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui. Então eu vou lendo o conteúdo deles, esse post é um carrossel que eles fizeram, e vou comentando alguns pontos. Na capa desse carrossel lá no Instagram, eles trazem uma pergunta. Quando tudo é conteúdo, o que é conteúdo? E aí eles trazem o que as boas práticas do jornalismo têm a nos ensinar na era da Creator Economy, da economia dos criadores, né? Na qual essa palavra se tornou sinônimo de qualquer texto, foto ou vídeo que circula na internet. Aí o carrossel segue falando algumas coisas e eles trazem aqui. Muito além dos likes. A criação de uma reputação nas redes exige mais do que simplesmente criar o tal do conteúdo. Exige autenticidade e conhecimento de si, do assunto e da audiência. E aqui eles trazem que conteúdo com C maiúsculo entrega algo genuíno e único, oferece informação precisa e serviço, que é o que eu estava falando, qual que é o objetivo do jornalismo? Oferecer informação e prestação de serviço para a população.
Aí eles continuam aqui, que esse conteúdo, né, com C maiúsculo, que é o conteúdo de verdade, né? Eles dizem que conteúdo inspira, ressoa como verdade, provoca reflexão e agrega valor à vida de quem consome. Concordo em gênero, número e grau com o que eles estão dizendo aqui. Aí eles escrevem que o verdadeiro conteúdo é aquele que se sustenta no tempo, que resiste à obsolência digital. Também concordo. O conteúdo que sobrevive só pelo like, que é só para chamar atenção, que é o gatinho bonitinho, talvez não resista aí a uma obsolência digital. Aí a próxima tela do carrossel traz impacto no mundo real. O papel de quem cria é duplo. Ser responsável não apenas pelo que é dito, mas também pelas consequências do que é difundido. A moto até passou aqui, não sei se saiu no áudio, mas a moto concorda também. Gente, o que eu sempre falo no nível pessoal, tá? Não no nível jornalístico, mas eu sempre falo, né? Que eu ensino comunicação lá nas redes sociais, que eu sempre falo. Você é responsável pelo que você fala e pelo que o outro entende, tá? Aí se você quer brigar comigo, você vai lá nas minhas redes sociais e a gente debate, porque a galera fica meio brava quando eu falo disso. Mas lá eu expliquei melhor. Mas aqui eles trazem esse mesmo pensamento. O papel de quem cria, aqui eles trazem a responsabilidade para os criadores, tanto os jornalistas quanto os criadores de conteúdos. O papel de quem cria é duplo, ser responsável não apenas pelo que é dito, mas pelas consequências do que é difundido. Em tempos de fake news e desinformação, o compromisso com a verdade se torna ainda mais crucial, exigindo dos criadores um alinhamento ético que transcenda a busca por engajamento imediato. Assina embaixo, queria imprimir isso aqui e colar na minha testa. Próxima tela, do carrossel. Quando todos podem ser criadores, os preceitos do jornalismo permanecem iguais e ainda são essenciais na construção de autoridade e confiança. E aí nessa tela tem um box escrito: responder a perguntas fundamentais. Quem, o que, onde, como, quando, onde e por quê. Para quem não sabe, uma notícia tem que responder isso em primeiro lugar. Aí eles continuam: junto com a checagem rigorosa das fontes e informações, importantíssimo, continuam sendo seus pilares. Concordo e assino embaixo. Mesmo que você não seja um jornalista, se você está produzindo conteúdo informativo, você precisa seguir certos preceitos do jornalismo. Aí eles trazem uma fala aqui. Para mim, essa é a chave. Cada post, cada vídeo, cada palavra tem o poder de moldar opiniões e influenciar comportamentos. Concordo, gente, para bem e para mal, como eu já vinha dizendo. Aí a fala continua. Precisamos nos perguntar constantemente o que estamos criando e se isso é positivo para o mundo. Essa fala é do Ricardo Moreno, fundador do The Summer Hunter, em sua coluna na Fast Company Brasil. Eu não estou dizendo aqui que eu concordo que a gente só deva publicar coisas lindas e maravilhosas, muito pelo contrário, o papel do jornalismo também, infelizmente, é noticiar muita desgraça, é noticiar coisas ruins, é provocar reflexões, mas a gente tem que ter essa consciência. Mesmo que eu esteja noticiando algo negativo, algo incômodo, algo que vá provocar algum tipo de reflexão, eu preciso me perguntar constantemente se o que eu estou criando é positivo para o mundo, talvez não nesse momento, mas no momento posterior. Mesmo quando eu estou noticiando uma tragédia, a grande questão é, eu estou fazendo isso só pelo like? É só pelo engajamento na rede social? Ou através da comunicação dessa tragédia eu posso provocar uma reflexão que de repente daqui a algum tempo pode provocar um tipo de mudança no comportamento social para que esse tipo de coisa ruim não aconteça novamente, sabe? E aí o carrossel segue. Numa época em que tudo é conteúdo, é essencial que o seu seja relevante, autêntico e, acima de tudo, significativo. E eu concordo muito com isso. E aí era isso que eu queria vir dizer aqui pra vocês hoje, gente, porque olha, eu fiquei muito incomodada com esse post, meu total repúdio ao Jornal da Cidade de blá blá blá, que eu não vou falar o nome aqui porque eu não tô afim de tomar um processo, mas meu total repúdio a esse jornal. Um dia quando eu for bem famosa e tiver advogados aí e dinheiro pra pagar multa, eu falo pra vocês. Mas o meu total repúdio ao trabalho que eles fizeram ao noticiar essa coisa que primeiro não era notícia e segundo a forma como eles noticiaram, que infelizmente pode influenciar outras pessoas a cometerem esse mesmo ato. E aí é isso, gente. Hoje o assunto não foi tão leve, mas como eu disse, eu acho que o papel do jornalismo e o meu papel aqui com esse podcast também é provocar reflexões.
Então, às vezes, a gente precisa falar sobre assuntos não tão gostosos, não tão leves, mas pra gente parar, pensar e analisar um pouquinho o que a gente tá fazendo. E postando. Hoje eu fico por aqui, mas a gente pode continuar conversando lá nas redes sociais. Então, se você ainda não me segue, já procura no Instagram, TikTok, Medium e YouTube, @amulherquefala_demais. Ah, e eu tenho um recado pra vocês. Eu expliquei lá no Instagram, no TikTok, né, que eu dei uma sumida, que já faz 3 semanas que eu não posto podcast, eu tô voltando aqui como se nada tivesse acontecido, né? Enfim, tive que fazer algumas readequações na minha vida. Se você quer saber com mais detalhes, vai lá no meu Instagram. É um post bem recente que eu fiz lá falando sobre eu ter falhado. Mas aí nessas reavaliações de vida, eu defini que o meu podcast, pelo menos momentaneamente, vai ser quinzenal. Então a gente não se encontra semana que vem, mas na outra semana eu tô de volta com mais um episódio, tá bom, gente? E hoje eu fico por aqui. Até mais! Tchau!